Olá pessoal, beleza? Bom, hoje na aula de física mecânica, né, chegamos aí à parte de estática. Então, beleza? Então vamos lá. O que é estática? Estática é um estudo da física que, né, estuda as consequências do movimento, como por exemplo alavanca, ponto material, torque e tudo mais, beleza? Vamos falar um pouquinho dela hoje. A estática do ponto material e do corpo extenso, né, é o seguinte: ela estuda o equilíbrio, né, então, de um ponto rígido. O ponto material é aquele ponto, por exemplo, como nós estamos sentados hoje em dia, né? Ou, por exemplo, uma viagem percorrida, né? Certo? Pelo tamanho do carro, do material que você vai ter, beleza? Isso é o ponto material, né? O ponto de um objeto na dimensão dele, ok? Então aí um ponto material também, né? Que é necessário para que as forças atuantes, né, atuem numa grandeza vetorial. Lembra sempre da grandeza vetorial, tá? A estática vai usar bastante isso, beleza? Alavanca, né? Termo criado por Arquimedes, né? Então, que ele faz um ponto fixo pelo ponto de apoio. Vamos ver então. A alavanca ela tem os elementos, né? Força motriz ou potente, que é o P, força resistente, o R, o braço, a distância, o ponto, o braço resistente, a distância entre a força, o ponto de apoio, o ponto de localidade, então. Vamos ver então, né? São exemplos elas, interfixas, interresistentes e interpotentes. A gente vai ver cada uma. Interfixa, o ponto de apoio situa entre a potência e a resistência, tá? Ou seja, o ponto de apoio é como que eu posso dizer? Por exemplo, o braço, né? O ponto de apoio é o cotovelo, né? Por exemplo, tá? O ponto de força é o antebraço e o ponto de resistência é a mão, né? Certo? O ponto de apoio aqui é sei lá, alguma coisa segurando aqui, né? O ponto de resistência e força, o ponto de força é o moleque puxando para baixo e o ponto de resistência é para cima, né? Certo? Na interresistente é ao contrário, a resistência, o ponto de apoio é o ponto de potência, né? Ponto de apoio, nosso pé, por exemplo, ponto de força, a panturrilha, certo? Na interpotente, o ponto de apoio e resistência é exercido sobre a potência, tá? Então, ponto de apoio, resistência, né, força e resistência, tá? Beleza? O torque, então, o torque é uma força exercida. Por exemplo, quando eu vou fazer uma curva, né? Se eu não fazer essa curva direita, eu vou bater, certo? O torque vai ser exatamente isso, né? E ele vai ser dividido por T, que é o torque, a força e a alavanca, tá? A distância. Então, torque é igual força vezes alavanca. Alavanca é meu ponto de apoio, certo? Se um carro de corrida não for fazer uma curva direito, é claro que ele vai bater, né? Beleza? Ou ele vai derrapar, né? Então, o torque é a ação exercida no ponto de giro, tá? A vantagem de um braço de alavanca, né, é o braço da força pelo braço da resistência, tá? Então, força vezes resistência, né? Quer dizer, eu tenho a força, né? O ponto, meu ponto de apoio, meu ponto de conceito inicial, né? E o meu ponto de resistência, o ponto onde eu vou elevar esse nível maior, né? Se a força necessária para movimentar isso é exatamente igual à resistência, a velocidade é privilegiada, né? Se a força necessária para movimentar é menor, então a força é mais privilegiada, né? E se ela é maior, né, a velocidade é privilegiada. Quer dizer,
Então eu tenho uma ação maior de níveis, né, de física, níveis físicos, correto? O centro de gravidade, peso, massa e gravidade, a gente já conhece ela, né? Então, por exemplo, esse ginasta, para virar nessa ginasta, ele vai ter um ponto de gravidade, certo? Ele vai ter um centro de apoio para virar, né? Tá? E aí ele vai conseguir fazer o giro, né? Certo? Se ele não tiver um centro de massa, nem um torque, eu vou ter, né, consequências graves, lógico. Eu vou cair, né? No caso, certo? Então, o vetor do corpo mais o centro de gravidade, certo? É aquele ponto aonde eu vou ter uma soma de todos os movimentos, né? Correto? Né? Exemplo aí, o nosso atleta pulando, certo? Mais um exemplo aqui, né? Sempre vai ter um ponto fixo, tá? Outra questão, pessoal, é o ponto de estabilidade, tá? Base de apoio, altura, né? Base de apoio, a gente tá vendo os pinos aí de boliche, né? Base de apoio, centro de gravidade, a linha de ação da força e a massa. Então, tudo isso vai agir em relação à estabilidade de algum objeto, ou nossa mesmo, né? Tá? A gente tem os equilíbrios estáveis, instáveis e os indiferentes. Grandeza vetorial, regra da mão direita. Eu já falei isso para vocês, né? Quando eu tenho um sentido, né, de magnitude, sistema vetorial, né, eu tenho o sistema da regra da mão direita, né? Então, é um sistema vetorial, tá? De centro de gravidade e massa também, ok? O movimento de inércia também vai ser gerado pela regra da mão direita, né? A gente vai ter inércia, massa e resistência, né? Tá? E o movimento angular, né? Por exemplo, uma cadeira giratória, tá? Eu tenho um movimento de inércia, né? Que o corpo está parado, mais a cadeira girando, correto? E a gente tem a altura, né? A força, né? Do movimento angular pela inércia, certo? Na velocidade aí. Por exemplo, um gato, né? Ele vai cair sempre de pé, certo? Então, a rota de eixo dele de torque mais o ponto de distribuição de massa, o centro de gravidade e tudo mais vai fazer com que ele caia de pé, né? Uma bailarina, um patinador no gelo e tudo mais, certo? O João Bobo, por exemplo, né? Esse boneco aí, que é muito visto em postos, né? Ele tem um centro de equilíbrio estável, ele vai e volta, né? Certo? Velocidade de centro de massa, isso a gente nem vai ver tanto, mas a quantidade de massa dos movimentos, né, ela é superior e ela apoia, né, ao centro de massa, como se fosse o impulso, lembra lá, né, do impulso, tá? Baricentro, né, é quando o corpo está estável, tá? E vertical é quando eu vou mudando o meu ritmo, né, o meu centro de gravidade, beleza? Exemplo do Michael Jackson aí, né? Corpo apoiado. Ele tinha um negócio preso no sapato dele, né? Alguns falam, né? Para poder fazer esse movimento. E aí o corpo difere do centro de massa, né? Se fosse mais para frente, ele cairia, né? Tá? Bom, então é isso, galera, né? A aula de hoje, tá? É bem pequena, bem curta mesmo, né? A gente vai fazer. Eu vou passar exercício para vocês, né? Então, e depois a gente vai corrigir, correto? Bom, galera, agora a gente vai ver alguns vídeos então, né? E eu vou fazer alguns comentários em relação à parte de movimento angular também, tá ok? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Ives Dantas, professor de Física, e hoje, alavancas, conteúdo muito importante para a prova do Enem e também para você que está fazendo curso de saúde na disciplina de Biofísica.
cobra muito essa disciplina. Fisioterapia, educação física, medicina, enfermagem e todos aí o curso de saúde pegam essa disciplina fantástica. E ela tem tudo a ver com alavancas. Para primeiro você entender alavancas, você tem que entender que existem 3 pontos básicos, tá? Onde eu faço a força é uma região que nós chamamos de ponto de força potente, tá? Então, toda vez que você vê a força potente, nós estamos chamando, né, de o ponto onde é feito a força, tá? Só que aí, dependendo da alavanca que nós temos, por exemplo, alicates, tesouras, os nossos próprios corpos humanos, né? A gente vai ter uma situação onde, além da força potente, nós vamos ter uma resistência àquela rotação, tá? Essa resistência a essa rotação, nós chamamos de força resistente, tá? Então, para vocês diferenciarem bem, eu vou chamar o ponto de força potente de P e o ponto de força resistente de R, beleza? Ives, qual é o outro fator além disso? A gente tem que ter como é uma alavanca, quer dizer que ela gira, tá? Então, se ela gira, ela tem que ter um eixo. Esse eixo, ele pode ser chamado de apoio, de ponto fixo ou eixo de rotação. O mais comum, tá, é ponto fixo na prova do Enem. Então, nós temos aí esses 3 pontos que são importantes para a parte de alavancas. Então, vamos começar com a alavanca mais clássica de todas, que todo mundo, quando era criança, já brincou com ela. Já já a gente vai para as alavancas do corpo humano. Mas a mais simples de todas, que todo mundo já brincou, é a famosa gangorra, né? Então, vamos pegar uma gangorra. Nessa gangorra, nós temos aqui algumas situações, né? A primeira delas, nós temos uma criancinha que está sentada aqui. Nós temos uma outra criancinha que está sentada aqui. Né? Então, nós temos 2 crianças aí, né, que estão sentadas nessa gangorra. Toda vez que você pegar uma situação que tem gangorra, que é uma alavanca, o que é que eu sugiro que você faça? Posicione e verifique onde é o ponto fixo, ou eixo de rotação. Ou seja, como é que esse negócio roda? Ah, esse menino aqui, ele sobe e depois desce. Esse menino aqui desce e depois sobe, tá? Então, aqui no meio, existe um eixo de rotação. Seria esse cara aqui. Então, esse eixo de rotação, que é onde fica meio que o equilíbrio da coisa, é o que nós chamamos de ponto fixo, né? Então, nós temos aqui o ponto fixo. O que é que vai acontecer ao longo desse processo, né? Ao longo desse processo, a gente tem um menino que está embaixo e tem um menino que está em cima, né? Esse que está embaixo, geralmente, se você já brincou de gangorra, você empurra o chão para baixo, o chão responde te jogando para onde? Para cima, né? E esse outro menininho aqui, ele vai ser puxado para baixo, por conta da presença do peso, tá? Então, veja só. A gente tem uma situação aqui onde o ponto fixo está no meio e a gente tem essa relação, né? Então, a gente tem uma força aqui que aponta para cima e a gente tem uma força aqui que aponta para baixo. Ives, qual é a grandeza que está atrelada ao giro? Porque força é empurrar, puxar, jogar para cima, jogar para baixo. Mas qual é a força, qual é essa relação física que está associada à rotação? O que está associado à rotação é algo que nós chamamos de momento da força, que ele também pode ser chamado de torque. O que é o momento da força? O momento da força é a relação entre a força aplicada vezes a distância que a gente se encontra em relação ao eixo, tá? Isso aqui é um conceito bastante importante. Momento da força é força vezes distância. Aí, a distância nada mais é do que isso aqui, ó. Essa daqui é a distância 1 e essa daqui seria a distância 2. Ou seja, nesse caso aí, se eles estiverem equilibrados, que vai ser a maioria dos casos que a gente vai tratar aqui, o momento de um lado vai ser igual ao momento de horas. E do horário também, né? Nesse caso aqui é o horário. Então, como os dois giram num sentido, vai acontecer o contrário e depois vai acontecer o contrário. Ou seja, essa alavanca ela não está em equilíbrio nesse caso. Por quê? Porque o menino nem está parado aqui e o outro aqui. Ou seja, eles estão sempre em movimento. Porém, as questões que aparecem, descontextualizar a primeira alavanca, eu vou trazer o nosso movimento do braço, tá?
Vamos lá. Primeiro, assim, quando a gente levanta algo assim, né, ou a gente sustenta, a gente está exercendo uma força. Por exemplo, eu estou segurando o banco aqui, eu estou exercendo uma força no meu bíceps. Veja, existem pontos bem importantes, né? Primeiro, a força é feita por quem? A força é feita por bíceps. É tanto que quem malha bíceps, malha assim, né? Então, aqui é onde se encontra a força o quê? A força potente. Tá? Então, aqui é onde é aplicada a força potente, né? Em contrapartida, a gente tem um peso aqui, esse peso tem uma certa massa. Então, ele resiste ao movimento. É tanto que quanto maior for o peso lá da academia, mais difícil vai ser da gente subir, ou seja, a resistência é maior. Então, aqui a gente tem uma resistência que aponta para baixo. Então, veja, a força aqui é feita potente e aqui é feita de forma resistente. Mas, veja, a gente tem um eixo de rotação. O eixo de rotação é esse osso aqui, né, que está unindo justamente esses pontos. Então, aqui nós temos o eixo de rotação, que a gente poderia dizer que é justamente o nosso apoio ou é o nosso ponto fixo. Se a gente colocar e projetar todos eles de uma reta, veja o que acontece. Ó, passa uma reta aqui. O que é que a gente vai ver? A gente vai ver que vai ter o ponto fixo aqui, vai ter a força potente aqui e vai ter a força resistente aqui. Veja, você vai ter o ponto fixo, você vai ter a força potente e você vai ter aqui a força resistente. Fazendo essa análise, verifique que a força potente está entre o ponto fixo e entre a força resistente no movimento do bíceps. Qual é a conclusão que a gente chega nesse caso? Se ele está aqui no meio, quer dizer que essa alavanca tem uma força potente no meio. Quem está no meio é inter. Então, a gente diz que essa alavanca é uma alavanca interpotente. Ives, o que é que significa dizer interpotente? Interpotente quer dizer que a força potente está no meio. Então, o movimento do bíceps, a potência sendo aplicada no meio. Mas estão em si não, é uma questão para você calcular o momento de uma força. Mas o princípio de ser fixa está no meio, tá? Tá, Ives, mas se eu não... O tríceps é essa parte aqui de trás. E quem já malhou alguma vez na vida sabe, né? Deve ter feito um exercíciozinho de uma corda, que tem uma cordazinha amarrada numa polia e você puxa e faz esse movimento de jogar para baixo. E aí, ó, a gente pega o tríceps, né? Tá puxando uma corda e fazendo justamente esse movimento. E uma corda tá puxando ele para onde? Ponta para cima. O ponto fixo continua sendo aqui no cotovelo, certo? Porém, a força agora que eu faço potente é nesse cara. A força potente é justamente para onde? Ó, para baixo. Se você fizer esse movimento aqui, você vai sentir o seu tríceps fazer isso. Agora eu estou fazendo o movimento do tríceps, que é muito diferente do movimento do bíceps, né? E projeta, ó, força potente tá aqui. Tem força potente. E aqui a gente tem força resistente. O movimento do tríceps, o que é que a resistente está do outro. E o ponto, nesse caso, o quê? Fixa. Ives, por que é interfixa? É interfixa porque, nesse caso, é o ponto fixo que está no meio. Então, a alavanca interfixa é aquela em que o ponto fixo está justamente no meio. Bom, corpo humano, mas não, né? Corpo humano a gente... Todo mundo já viu o famoso carrinho de óleo. Coloca uma roda, a força potente que está em contato. Então, aqui no meio, puxando geralmente nessa orientação. E aí, bota aqui, projeto, ó. Aqui a gente tem a força resistente e aqui tem aí o ponto fixo. Nesse caso aí, a gente tem quem no meio? A gente tem a força resistente no meio. Resistente para você ver uma... que a força, veja, essa já a força resistente horária. No caso da força potente, ele seria o quê? No sentido horário. Sustentando o carrinho para o que está girando interresistente. Então, a relação que eu chego é o porquê que a força potente, aqui nesse caso do carrinho, ela é feita na anulem. Eu tenho que do gira. Então, se ele não gira, quer dizer que eu estou sustentando. Por quê? Porque se o anti-horário for maior, o carrinho desce.
E se o horário for maior, o carrinho capota para frente. Não é isso? Então, o que a gente chega à conclusão? Quem é o da força potente em relação à distância do eixo? A distância da força potente é essa daqui, ó. Que é em relação ao eixo. Qual é a conclusão que eu chego? Que a distância da potente é maior do que a distância de quê? Do que a distância da resistente. Tá. Vamos lá. Vamos ver mais um. No Mercado Livre você tem o envio mais rápido do Brasil. Mercado Livre. Conheça Sul América Odonto. Seu plano sem carência a partir de R$ 43,90 por mês. Contrate em... Eu sou o professor Rafael Irigoyen, nós estamos na área para falar agora sobre torque ou mais a consciência que a aula vem depois dessa. O melhor é tu acompanhar o conteúdo pela playlist. Todo o conteúdo do canal aqui é separado em playlists para organizar os teus estudos. E como as playlists estão em constante construção em bancas militares ou até mesmo se estiver estudando por colégio. Torque ou momento da força. E se a gente puder dar uma definição bem simplificada do que é o torque, tu pode imaginar que o torque seria a medida da capacidade que uma força tem de produzir rotação. Então, para entender torque, vamos atrás dessa ideia de que torque é a capacidade que a força tem de produzir rotação. E aí, buscando essa ideia, a gente vai entender como se calcula o torque, de que grandezas físicas o torque depende. Claro que a primeira grandeza física que influencia no torque é a própria força, né? Porque se a gente está falando na tela, um corpo extenso, que é um corpo que pode sofrer rotação em torno do ponto central ali, ponto O, que eu marquei no centro do timão. Isso é um timão, uma direção de barco, né? E eu vou aplicar uma força F de um ponto A até o ponto O ali. Isso é o braço de alavanca. Até vou dar um zoom para ficar mais fácil de ver. Temos aqui o braço de alavanca que eu vou chamar DA, tá? Vamos até mudar de letra gregatal. Isso aqui não é um T, é uma letra gregatal. É o valor da força vezes D, o braço de alavanca, tá? Agora, tem um terceiro fator que vai influenciar no torque, que é o seguinte, olha só. O torque depende do ponto de aplicação da força e também depende do ângulo entre essa força e o braço de alavanca. Vocês estão vendo que no nosso desenho de exemplo aqui, este ângulo é de 90 graus aqui, o ângulo entre a força e o braço de alavanca é um ângulo de 90 graus. Agora, olha só o que acontece se eu aplicar essa mesma força no ponto C. Até vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui e vou aplicar a mesma força no ponto C. E olha o que acontece. No ponto C, o torque e o braço de alavanca estão na mesma linha. A linha de ação da força e o braço de alavanca estão na mesma linha. Qual é o ângulo? Qual é o ângulo θ, nesse caso, qual é o ângulo θ entre a força e o braço de alavanca? Neste caso, pessoal, aqui no caso era 90 graus, né? Nesse caso aqui, o ângulo θ entre a força e o braço de alavanca é 0 graus. O que vai acontecer? Se eu aplicar uma força nessa direção e sentido ali no ponto C, esse timão não vai rotacionar, ele não vai girar nem no sentido horário, ele não vai girar nem no sentido anti-horário. Na verdade, como o torque é a capacidade que a força tem de produzir rotação, esta força aplicada neste ponto com essa orientação, ou seja, na mesma linha aqui, ó, paralela, o raio, a linha de ação da força tá ao longo, na mesma linha do braço de alavanca, o ângulo entre eles é 0 graus, esse torque vai ser 0, não vai produzir rotação nem para o sentido horário, nem... Bom, vamos lá. A enfermagem atua nos mais diversos serviços da área da saúde. E para fazer... Fala, galera! Gravando, galera! Um vídeo sobre
Sigo. Por quê? Tá tudo organizadinho lá. Tem bastante ver. Eu fiz um vídeo que eu vou colocar de estar nas análises de foca na aula 2. Centro de massa dinâmica, aula 36, estática, aula 2. Centro de massa e centro de gravidade. Centro de massa é um ponto de um corpo ou de um sistema que você pode considerar que toda massa, para a resolução dos problemas, que toda massa está concentrada naquele ponto. Entendeu? Centro de massa, olha como eu escrevi. O centro de massa de um sistema é o ponto do espaço onde podemos considerar concentrada toda sua massa. Gente, isso para nós em física é fundamental. Por quê? Porque dependendo do que você está resolvendo, o sistema ele é muito complexo. Então, para você resolver, ao considerar toda a massa do sistema num ponto especial chamado centro de massa, facilita e muito o trabalho matemático, a forma de montar o exercício e a forma de você resolver, enquanto nós, se você... Então, bom, centro de massa, ou baricentro, também conhecido como baricentro, é o seguinte, galera, como é que eu determino o centro de massa de alguns corpos? Eu peguei aqui algumas figuras geométricas homogêneas. Gente, se eu tenho um quadrado, olha aqui, ó, faço as duas diagonais, o ponto de encontro aqui no centro, seu centro de massa está aqui, entendeu? Peguei um quadrado, fiz as diagonais aqui, ó, o centro de massa está aqui. Peguei que ela esteja vazia, sem água, né? Tá vazia. E então, galera, um corpo como esse aqui, ó, a distribuição de massa não é homogênea, né, gente? Claro que não é uma coisa simples como essa, tá? E onde isso? Eu estou achando a quantidade de movimento do sistema, não é isso? Então olha só que interessante. A quantidade de movimento total do sistema, que é a soma de tudo isso, nada mais é do que a massa total vezes o vetor velocidade do centro de massa, cara. Olha como o centro de massa é uma coisa útil para nós. Estou mostrando para você que a quantidade de movimento total... Fala aí, aqui é o Eduardo do Responde Tem, o famoso peão. Bom, você já reparou que quando você dá corda e solta esse peão, ele fica girando infinitamente? Na real, não infinitamente, mas por um longo período de tempo? Então, vamos tentar fazer aqui um paralelo com a translação. Imagina aqui um cubinho de gelo, sem atrito com o chão, beleza? E ele está com uma certa velocidade. O que acontece? Esse cubinho ele vai tentar manter o seu movimento. Se esse peão agora estiver na ausência de um torque externo, esse cara ele vai tentar manter o seu movimento de rotação, beleza? Então, aqui na translação, associado a isso, a gente tinha o conceito do momento linear. E agora, associado à rotação, a gente vai dar uma olhada no conceito de momento angular, beleza? Então, vamos lá ao momento angular. Primeiro, só voltando aqui no momento linear e lembrando o que é ele. Bom, o momento linear, se a gente tivesse um corpo aqui com uma massa m e uma velocidade v, o vetor momento linear ele era dado por mv, e ele estava na mesma direção e sentido desse vetor de velocidade, beleza? Então agora vamos ver o conceito novo do momento angular. O que é o momento angular? Imagina aqui que a gente tem uma partícula realizando esse movimento circular. Esse cara, por ele ter uma velocidade, ele vai ter um vetor momento linear, certo? E o momento angular, ele vai ser nada menos, nada mais do que o produto vetorial entre esse vetor distância com relação a um ponto, que no caso está sendo esse centro, o produto vetorial desse vetor distância com o vetor momento linear, certo? Então, L, que é como a letra para momento angular, ele é dado pelo vetorial entre o vetor R com o vetor momento linear, beleza? E lembrando aqui, tá vendo que o momento linear ele está na mesma direção e sentido que o vetor velocidade? Então, na verdade, a gente pode olhar para essa situação da seguinte maneira. A gente pode fazer um produto vetorial com o vetor R e o vetor MV, na verdade. Da maneira aqui, beleza? Continuando aqui. Mas e o produto vetorial? Como é que vai ficar? A gente sabe que esse produto vetorial, ele é dado pelo quê? Ele é dado pelo produto do módulo de cada um desses vetores, ou seja, módulo de R vezes o módulo desse vetor MV, vezes o seno do ângulo entre eles. Esse θ vai ser o ângulo entre os dois vetores, beleza? Então, esse é o módulo do momento angular. E além disso, a sua direção e sentido, ela vai ser dada, esse vetor ele vai ser sempre perpendicular aos vetores R e o vetor P. Olha aqui o sentido desse vetor L, e depois calcula o seu módulo com RMV seno de θ, beleza? Vamos dar uma olhada aqui em dois exemplos. Bom, o primeiro deles é essa partícula aqui, que realiza um movimento
circular, beleza? A gente primeiro o MV, no sentido do vetor V. Tá vendo que o dedão tá dando para cima? Então, a componente desse vetor está em mais K, ok? Então a gente tem aqui que a componente está em K. E quem vai ser o módulo desse vetor? Eles têm 90 graus entre eles? R, M, V, ok? Então esse é o vetor momento angular para essa situação. Vamos ver um outro exemplinho agora. Lá o momento angular dela com relação a esse ponto preto aqui, R e o vetor V. Então a gente vem aqui a mão na direção do vetor V. Nosso dedão está dando aqui para baixo. Então, na verdade, ele vai ter uma componente em K negativa. Então eu boto aqui K e eu vou botar um menos, porque ela vai estar negativa nesse sentido, beleza? E o módulo? Bom, o módulo ele vai ser RMV seno do ângulo entre eles, que vai ser esse ângulo θ. E seno de θ, na verdade, ele vai dar essa componente da distância perpendicular aos dois vetores, que vai ser como H. Beleza? É assim que a gente calcula o nosso momento linear para uma partícula. Mas o que acontece se não for uma partícula e for H quando é um corpo extenso, beleza? Ômega. Esse cara é sentido da nossa velocidade angular. Ele está girando no sentido anti-horário, o nosso dedão ele está para cima. Por isso que o nosso vetor, a gente tem uma dica, que é fazer um paralelo com a translação, beleza? Então vamos lá. Quem é o análogo da massa? O análogo da massa para rotação é momento de inércia, certo? Então a gente tem que aqui é I, nosso momento de inércia, e o análogo para a velocidade é o ômega, é a velocidade angular. Então o nosso momento angular L para corpos extensos, ele é dado por I ômega. Show? Beleza. Caso o nosso momento angular tem um torque nesse cara. Se eu tentar fazer ele entrar mais ainda em rotação ou diminuir a sua rotação. Bom, a sua velocidade angular ela vai se alterar, certo? E, consequentemente, o nosso momento angular também vai se alterar, visto que ele depende da nossa velocidade angular. Beleza? Então a gente tem como relacionar justamente isso. Você está vendo quando a gente aplica um torque, o momento angular varia? Isso se dá porque o torque ele é exatamente a variação do momento angular. Beleza? E o que é uma variação? É uma derivada, é uma taxa de variação com relação ao tempo. Vamos fazer algumas coisinhas com isso. O momento é a derivada exatamente desse gráfico, certo? Constante desse ângulo, que é a inclinação da reta. A inclinação da reta é a derivada dela, beleza? E se a gente tiver, por exemplo, esse outro gráfico aqui, do torque com relação ao tempo? A gente pode pegar essa relação e fazer o processo justamente em torque. A gente pode integrar o torque e chegar na variação do momento angular. Ela vai ser a integral definida, certo? E lembrando que essa integral daqui, ela resulta numa área debaixo do gráfico, certo? Então, a gente vai calcular essa integral, geralmente, a partir dessa área aqui. Nesse caso, exercícios. Esse vídeo te ajudou? Então, o movimento angular, galera, mede o movimento de rotação, tá? Olha o spin aí, por exemplo, né? O spinner, né? Então, movimento angular, né? Velocidade escalar, né? Perpendicular, tá? Então, questão vetorial, né? Tá? É um movimento vetorial, tá? Um movimento angular. Beleza? Por exemplo, uma bailarina, né? Girando. Um patinador, uma cadeira, né? Seja lá como for, tá? Então, para mostrar exemplos para vocês aí. Deixa eu ver se tem mais algum vídeo. Um conhecimento se medir, calcular, por exemplo, vamos conceituar o que é somatório do corpo do piloto e também forma moto, ok? Essas linhas amarelas aqui, ó, são as forças atuantes no piloto e na moto. Aqui a gente tem a formação de algumas componentes e somando tudo isso, você tem um centro de massa aqui, ó, que também é chamado de centro gravitacional. A gente vai entender por que o centro de massa também é chamado de centro gravitacional. Que centro de massa é a soma de todas as forças atuantes em um sistema, matéria ou corpo. Forças. Agora a gente tem aqui alguns vetores. Então aqui a gente tem um vetor, né, na horizontal, aplicando uma força para a esquerda. Temos um outro vetor à direita
e temos duas forças paralelas aplicando. Se você somar todos esses vetores ou todas essas forças, arbitrariamente teríamos este centro de massa. Fazendo uma curva, no caso vamos utilizar aqui o carro. Então a gente tem uma força-peso puxando o carro para baixo, temos uma força normal que é da estrada empurrando o carro para cima, temos uma força centrípeta puxando o carro para dentro, é por isso que ele faz a curva, e temos uma força. Se eu somar todas essas forças aqui, eu vou ter o centro de massa deste carro. Eles com uma visão de engenheiro. Aqui é centrípeta puxando para dentro, uma força centrífuga puxando para fora, temos uma força peso, né, pressionando esta moeda contra esse prato, e ao mesmo tempo temos o prato empurrando essa moeda para cima, ok? Então aqui é uma visão mais de engenharia, e no nosso curso completo a gente estuda isso de maneira mais aprofundada. O centro de massa tem matéria pertencente àquele corpo em questão, ou seja, oca da estrutura, bambolê, né, representando um círculo, e uma bola de metal representando uma esfera, ok? Bambolê, esta gangorra, que a massa do menino exerce uma força de 500 newtons, e a massa da menina do outro lado exerce uma força de 470 newtons. Ué, e por que essa gangorra está em equilíbrio? Porque se eu somar a distância, né, que a menina se encontra do eixo rotacional, ela consegue cancelar a força gerada do outro lado. Ou seja, na verdade, a aceleração aqui é anulada, ok? Quando eu pego a aceleração gerada por 500 newtons e a aceleração gerada por 470 newtons, quando eu somo, elas se anulam e aí acontece o equilíbrio da postura, tá bom? Vamos lá. Então agora vamos aplicar o raciocínio da gangorra. Por quê? Tudo nessa caça por equilíbrio gera vida, ok? Mas para você preservar, né, a estrutura de um sistema, quanto mais equilibrado ele tiver, mais ele vai durar, ou seja, ele terá menos degeneração. Beleza. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Valeu.